Tá bom olá! Olá! Desculpa pela demora meio que dos vídeos, mas só que eu vim falar uma coisa. Meio que hoje nesse vídeo não vai ser mais um episódio, coisa das minhas séries, e sim vou falar sobre a história que estou meio que já criei há muito tempo atrás, que é quase tipo um Warhammer 40k, que quem conhece meio que vai entender. A história se chama Eras das Guerras, que meio que a história começa assim, meio que só deixou pegar a minha... Ah, aqui está. Bom, primeiramente vamos iniciar a história. Tudo começou há muito tempo atrás, que existia os planetas, estrelas, o espaço e o tempo e tudo mais. E meio que um ser cósmico chamado meio que Montreal, meio que ele criou os primeiros seres. E esse primeiro ser foi os antigos. Meio que criaturas iguais golems, só que muito diferentes de representações. Da minha versão, eles são meio que todo o corpo é feito de terra e a cabeça é uma pedra grande. E eles meio que são quase iguais Neandertais, só que inteligentes. Eles já começaram a caçar, fazer a sua civilização pequena, e foi passando o tempo até Montreal criar os humanos e outras espécies alienígenas. E com isso, os humanos, na era medieval, encontraram os antigos, que meio que primeiramente meio que enfrentaram achando que era um inimigo maior do que eles. Essa guerra demorou até 30 anos para ser finalizada por causa do general dos antigos Nart, que Nova, meio que um general dos antigos, meio que ele foi destruído por causa de 55 balas de canhão sobre ele, por causa que a humanidade estava se desenvolvendo rápido para deter os antigos. E com isso, os antigos projetaram uma nave pequena e saíram do planeta Terra e foram para um igual a ele. Com isso, os humanos se desenvolveram para uma raça superior. As raças superiores são raças quando elas conseguem submeter a uma tecnologia alta e avançada. E com isso, eles desbravaram vários planetas e com isso eles acharam meio que os candidatos perfeitos para conseguir dominar os planetas e tudo mais. E meio que existia 4 irmãos. Primeiro, Nark, que era o filho mais velho, que meio que ele comandava o Império Azuli. Bom, meio que eu sei, não é muito criativo, mas este reino humano era mais para poder, criando armas avançadas como os Spider Tanks. E o que essas máquinas são? São literalmente um tanque mais uma aranha, só que só tem 3 pernas. Com isso, eles dominaram outros planetas com essa tecnologia. Depois veio o Niesse II, que meio que ele era o cientista e com isso ele dominou o Reino Green dos humanos, que meio que é mais sobre recursos, e com isso ele dominou
bastante dos recursos necessitados. E tem o terceiro filho, Mark-Narcy, o quarto, que meio que ele dominou o Reino Branco, que meio que este reino humano é o mais populoso de todos, dos outros reinos humanos. E com isso eles inventaram várias armas, como tanques com mais canhões e muito mais tecnologias meio avançadas. E o quarto irmão, o Mortin Nart, que meio que era o filho que ficou com a economia e com outras coisas. E meio que o quarto filho achava isso meio sem graça. E com isso ele pegou os seus soldados e mais outras pessoas para irem em outro lugar. E com isso os três irmãos que sobraram no planeta Terra denominaram a ele como traidor do reino humano. E com isso, meio que por passar dos tempos, existiu um cientista chamado Petros. Ele criou várias tecnologias avançadas para o reino humano. E com isso, quando ele estava meio que projetando uma nova tecnologia para fazer, tipo, é quase como se fosse uma Alexa 5.0, que ela consegue controlar toda a casa e outras tecnologias a 200 metros. Sim, essa coisa bem poderosa. E com isso, meio que esse projeto foi denominado perigoso, por causa que alguém mal intencionado poderia usar para hackear os sistemas do Império Humano, o Reino Humano, quer dizer. E com isso, meio que eles tiraram o Petros e levaram ele para um planeta deserto totalmente cinza e só com poucos recursos que ele conseguia pegar. Só que eles não contavam que ele conseguiu se adaptar tanto a esse planeta que começou o próprio reino, que é os Purtis. Petros fez um reino totalmente robótico com as suas máquinas laranjas. Meio que ele amava a cor laranja, por causa que meio que ele tinha inventado um paradoxo, que se a cor veio primeiro, então a fruta veio segundo, mas se a fruta veio primeiro, então a cor veio segunda. E com isso bastante pessoas meio que não sabiam como responder a pergunta direito, por causa que ele já sabia a resposta, e acho que algumas pessoas também já sabem a resposta, mas as pessoas que ele falava não sabiam. E com isso, meio que ele dominou outros planetas, pegando recursos como eletricidade e coisa, e modificou ele mesmo para virar um ciborgue. Meio que ele se projetou, e com isso ele estava fazendo tecnologias até que veio uma coisa. Em um planeta meio que Cansa 0065, este planeta foi denominado meio que pacífico pelo reino humano, por causa que estava explorando, até que encontraram algo como fungos amarelos, e com isso encontraram o próximo espécie alienígena, que são os parasitários. E o que essas criaturas são? São quase iguais a... Eles são literalmente um monte de insetos amarelos que conseguem meio que penetrar em tecnologias, controlá-las e modificá-las para se adaptar. Essas coisas se adaptam a tudo, mas eles têm uma fraqueza: o fogo. E com isso, quando o reino humano estava enfrentando
uma onda enorme de parasitários. Meio que um dos pariomenses conseguiu ver que eles são fracos contra fogo e continuaram, e com isso eles até conseguiram deter os parasitários, só que eles já saíram do planeta há muito tempo e com isso eles dominaram outros planetas, meio que se adaptando a mais a coisa, mas não a fogo. E com isso, meio que esse só o básico da minha história. E agora que vem a revolta. Meio que o traidor, o quarto irmão, voltou com uma nova tirania, os Blacks. Cara, essa é a maior potência de todas. Imagine só, o soldado comum deles é um cara de 2 metros com armadura pesada que leva literalmente uma arma com 3 lugares para colocar munição e consegue atirar munição pesada e comum. Os bichos literalmente colocam, eles até fizeram literalmente cidades móveis. Literalmente eles pegam as tecnologias dos outros para fazer a versão deles. É literalmente cyberpunk. Os bichos pegam tanque, coisa e colocam um monte de coisa, tipo lança-chamas, metralhadoras, pra ficar tudo tunaço. Meio que eles literalmente pegam, meio que os caras pensaram, por que eu não posso pegar esse tanque que já tá destruído e fazer um novo muito mais potente? E é sério, essa potência é literalmente a mais perigosa. Meio que eles têm a cultura da guerra. E o que é essa cultura da guerra? Eles meio que é quase cultura nórdica. Que meio que o deus dessa cultura de guerra é o Wartrax. Esse daqui é o herói invencível, que meio que tem até 6 braços, consegue se acostumar a qualquer arma que é concedida a ele, e meio que ele é um dos maiores humanos, tendo até 10 metros. O bicho era potente, e meio que ele era semideus. E com isso, quando ele virou Deus, ele concedeu aos humanos as armas. E com isso, os Blacks acreditam que se eles vencerem uma batalha digna, eles conseguem literalmente ir para um lugar cheio de guerra que nunca acaba. Essa é a felicidade absoluta. Literalmente os caras têm uma cultura de guerra e são literalmente... Esses caras são muito perigosos. E com isso, gente, só fica por aqui o vídeo, por causa que não tem muito tempo para fazer os vídeos mais longos. Então, muito obrigada pelos 41 inscritos. E meio que eu fico muito agradecido. E foi muito bom que o Brasil venceu do Japão. E então, eu digo a vocês uma boa noite, boa tarde e um bom dia. E eu vejo vocês no próximo vídeo.